Pessoas de Valor começa de uma forma bem diferente hoje, porque hoje o programa vai tratar de saúde e a gente que fala de desenvolvimento humano, qualidade de vida e principalmente de pessoas que estão buscando autoconhecimento e buscando uma qualidade que está diretamente ligada à saúde. Para isso, nós temos 2 doutores aqui, porque a gente normalmente fala na área acadêmica, né, quando a gente pega pessoas que são especialistas, que fizeram mestrado, doutorado, aqui são 2 doutores de saúde, porque eu tenho aqui do meu lado a doutora Sandra, obrigado pela presença. Obrigada a vocês. E alguém que vocês já conhecem do programa, que é o doutor Roberto Debski. Obrigado, Roberto, por estar aqui. E quando o Roberto está, todo mundo já sabe, né? Porque são 2 entrevistando um, então hoje quem comanda o programa... Roberto, por favor, vamos começar a gente falar um pouquinho sobre essa questão da saúde, porque às vezes a gente fala pela especialidade, né, e fala assim, a doutora é pediatra, e todo mundo, poxa, mas a gente vai falar de saúde infantil e na verdade ela já tem várias outras pós-especializações e coisas do gênero, então a gente vai abrir um pouquinho esse leque da pediatra e falar um pouquinho mais sobre outros assuntos, né, Roberto? É um prazer contar aqui com a Sandra, né? Fez pediatria, mas fez nutrologia também, são 2 especialidades. Eu fiquei uns 10 anos, tenho 25 anos, fazer 26 de formada, uns 10 anos, tudo de lá para cá, 15 anos, só na área agora da nutrologia, qualidade de vida, longevidade saudável, exatamente. É uma área que eu gosto muito, né? Uma área muito interessante, muito necessária hoje, né? E aí a gente trouxe a Sandra, porque ela é uma especialista nessa área e a gente vai poder falar sobre isso. Longevidade saudável, porque hoje as pessoas estão envelhecendo mais, estão morrendo mais tardiamente, né? Se a gente pensar 100 anos atrás, 40 anos era uma pessoa idosa. Exatamente. Morria cedo, 50, 60 anos era a expectativa de vida no máximo. Hoje as pessoas vivem quase 80 na média, quase, né? No Brasil 70 e tantos anos. Mas o que adianta viver mais sem saúde e qualidade de vida? Isso mesmo, né, Roberto? Porque o ponteiro do relógio ele anda e continua andando e não vai parar, mas o que é que a gente precisa? A gente precisa estar bem, a gente precisa ter qualidade de vida, mas não só da parte, a gente fala qualidade de vida, longevidade, pensa na parte estética apenas, não é só a parte estética, mas principalmente a parte interior, a parte mental, nosso cérebro, nossos neurônios, tudo envelhece. Se a gente for ver o processo de envelhecimento, tudo envelhece, desde a nossa célula tanto interna, externa, então a gente pode melhorar isso, né? É lógico que de brinde a gente vai ganhar um lado estético mais bonito, mais jovial. A medicina hoje, principalmente a parte de medicina estética, dermatologia, como está avançada, né? Então, mas também de nada adianta se a gente não tiver a parte interna. E aí que a gente vai entrar, aí eu entro, né, para ver toda a parte hormonal, celular, de vitaminas, antioxidantes, que é uma parte muito legal e hoje em dia é o que a gente está querendo para nossa vida. E tem um lado, assim, né, Roberto, até aproveitando, né, pela fala da Sandra, que assim, às vezes as pessoas ficam com a ideia de, assim, autoconhecimento, meditação, essa coisa da saúde interna, mas a verdade é que na sociedade a gente acaba convivendo, muitas vezes a minha aparência, a tua aparência, a aparência do outro, pode afetar muito a autoestima, porque às vezes a pessoa não está bem, por exemplo, porque ela está com algum problema, por exemplo, envelhecimento, aí de repente ela não está se sentindo bem nem de olhar no espelho, ela começa a ficar cada vez mais fechada e aí de repente ela está em depressão simplesmente por causa da aparência física que começou a trazer determinadas características e afetou completamente a autoestima, né? A gente lembra, né, que saúde, segundo a própria Organização Mundial de Saúde, é o bem-estar físico, mental, social, espiritual. Então a gente tem que estar se sentindo bem. O bem-estar é como eu me sinto. E qualidade de vida é uma percepção também. Percepção, segundo a OMS, da pessoa no seu contexto de vida, na sua sociedade, nos seus sistemas, né, na verdade, nos seus valores, preocupações. Então, se eu estou me percebendo bem, com bem-estar, eu tenho saúde. Exato. Corpo e mente são uma coisa só. E por isso que é importante essa parte, eu sempre friso muito a equipe multidisciplinar, né? Porque eu também não trabalho sozinho, eu também tenho os psicólogos, outros colegas, médicos, nutricionista, fisioterapeuta, enfim. Eu acho que tudo é um conjunto para dar esse equilíbrio todo, no geral, né? A minha parte é essa, óbvio, a minha parte é a parte mais física, a gente vai ver a parte hormonal, mas é todo esse conjunto. E é isso que vai levar o ser humano, o ser, naquela
vida mais tranquila, mais bonita, mais... Lógico que a gente tem problemas, a gente fala assim, a gente é um problema atrás do outro todo dia, mas assim, se a gente estiver bem, como você disse, se a gente estiver com a autoestima boa, a gente vai passar por isso muito mais fácil. Com certeza. E lembrar que é o nosso corpo que leva a nossa alma, né, adiante. Não dá a gente não é um ser espiritual aqui sem corpo. O corpo tem que ter saúde para a gente se desenvolver. O desenvolvimento humano passa pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar, pelo nosso físico também. E com essa questão do envelhecimento, né, Sandra, que eu acho que é legal, você tem tantos assuntos que a gente poderia falar, mas vamos focar um pouquinho, se você concordar, na questão do envelhecimento saudável, da longevidade saudável, né, Ari? Porque a gente vai envelhecendo e, claro, nosso organismo vai perdendo algumas funções, né? E a gente tem maneiras de manter isso. Hoje a gente vê uma pessoa de 70, 80 anos de idade correndo maratona, pegando peso, se sentindo bem. A gente dá aula na terceira idade, né? A gente hoje tem a faculdade livre da terceira idade, que tem pessoas de 90, tem uma aluna de 92 anos, que eu vou falar para vocês que eu, com um pouquinho mais de 50 anos, tenho inveja da propriedade, da dinâmica que ela tem, né? Já foi atleta, tal, você até conheceu, também deu aula para ela. Então, assim, realmente tem essa coisa do estado de espírito e também como você tem a questão da conservação física. Sim, exatamente. O que a gente pensa, assim, antes, até eu tenho uns 15 anos que eu estou trabalhando nessa área, de 5 anos para cá, eu venho dosando os hormônios, a parte hormonal mais antecipadamente, que a gente vê o quê, Roberto? Principalmente pelo estresse do dia a dia, pela própria alimentação, muito delivery, o que é com muitos metais pesados, então a pessoa envelhece, está envelhecendo mais rápido, e aí a gente vê o quê? Estresse, principalmente, a gente vai vendo quedas hormonais muito antecipadamente. Então, hoje, em média, a partir dos 35 anos, tanto no homem como para a mulher, a gente já tem que fazer essa pesquisa e a gente já vê algumas alterações. Então, o que é o legal? A gente intervir antes que apareça sintoma. Então, eu não vou esperar, por exemplo, no homem, uma testosterona lá embaixo, quando ele já está com um monte de sintoma, ele já não... Tem que lembrar que a deficiência hormonal, ela aumenta muito a predisposição à obesidade, a dificuldade de ganhar massa magra, aumento de gordura corporal e aí todas as comorbidades aí que envolvem isso, como diabetes tipo 2, hipertensão arterial, dislipidemias, etc, né? Então, a gente já consegue intervir antes dos sintomas, antes dele ter aquela queda de libido, aquela queda no emocional dele, no aumento de massa de gordura. Então, a gente já vai triando isso e a gente já vai melhorando isso, né? Para quê? Para que com 40, 45, 50 essa pessoa esteja bem, né? Então, assim, o mais importante hoje não é só tratar. A gente trata, lógico, o paciente vai vir para mim de 80, 70, 60 anos, não importa, mas a gente fazer uma prevenção disso tudo é muito melhor. Assim como a gente faz de obesidade, né? Prevenção de obesidade desde criança, né? Quantas campanhas aí, né? E você está falando dos homens, né? Você percebe na tua área que os homens estão mais preocupados? Porque antigamente os homens não se preocupavam tanto e, aliás, até as mulheres tinham que arrastar os homens para o médico. Eu vejo muito isso no consultório, né? Ah, não, mas eu não tenho nada, porque o homem tem que ser forte, aquela questão, né, cultural mesmo, e não... Só vai ver quando já tá ruim. Melhorou, isso melhorou. A gente já vejo os homens vindo sozinhos, mas é muito ainda da esposa. Primeiro vêm as mulheres, as esposas, ou eles vêm o casal, né? Muito, até eu falo com a minha secretária, não, vamos, separa, não marca junto. Aí ontem veio um casal, eles entraram separados, porque isso é muito bom, até se você tiver casais vendo. Por quê? Porque sempre tem algum, lógico, para mais parceiro, mais companheiro, tudo é sempre abordagem individual. Ela é um pouquinho diferente, mas ainda bem os homens hoje, é muito cultural isso, né? E também, o que acontece? A DAEM, que é a deficiência androgênica do envelhecimento masculino, ela acontece aos poucos. A queda hormonal no homem, ela é aos poucos. É diferente da mulher que tem aquela 40 anos, entrou no climatério, existe depois a menopausa, que é aquele ponto ali bem específico, né? E todo aquele envelhecimento. O homem, ele não tô bem, eu tô bem, quando ele vai procurar, porque ele não está bem mesmo, mas é por isso ser gradual. A percepção disso é baixa, né? E é uma percepção muito sutil, né? Quem percebe normalmente é a esposa.
é quem tá do lado. Nossa, mas meu marido, ela vai percebendo as mudanças, né? E aí vai lá fazer um check-up, e isso é muito importante, porque principalmente no homem, na mulher às vezes também, casou, começa a engordar, criar barriga, não é porque minha esposa... Lógico, existe toda essa acomodação, né? No sentido de relacionamento, de você não precisar, pela natureza, buscar uma parceira para procriar, você já tá com tudo estabilizado, mas também, óbvio, por conta da parte hormonal. Isso vai se reduzindo com os anos, você vai acumular uma gordura abdominal, visceral, e uma coisa vai levando a outra, né? Aquela sensação de acomodação, ela vai piorando, é aquela bola de neve, e aí... Tem uma questão assim que eu considero assim, até na questão do envelhecimento, assim, que, e não só homens, mas mulheres também, né? Porque, claro, a questão hormonal nas mulheres é mais presente até por causa dessa questão de alterações de ciclo e tudo mais, e aí depois menopausa. Mas uma coisa que eu percebo é que, em geral, quando as pessoas começam a envelhecer ou amadurecer, elas começam a ter preocupações que são, digamos, culturais, assim, por exemplo, vamos procurar o cardiologista, ou então vamos procurar uma especialidade XYZ que tem a ver com essa questão do envelhecimento, assim, né, mas que tem a ver assim, eu vou morrer do coração, que agora eu estou envelhecendo. Essa questão hormonal, ela acaba ficando um pouco lateralizada, né? E é isso, exatamente. O que eu percebi, isso foi na época da pediatria, que eu comecei tratando as crianças, adolescentes obesos e tudo de lipidêmicos, e os próprios pediatras começaram a me encaminhar, e eu vi a necessidade realmente de ficar só nessa área, e aí as mães começaram a me pedir a consulta, e aí foi indo, uma coisa foi levando a outra. E o que acontece? Aí eu vi isso no adulto. Porque a criança ou adolescente, eles têm... Quem é o médico? É o pediatra, eles têm o pediatra. Eles têm o ebiatra, né? O adulto, geral, né? O adulto não tem. Não tem clínico geral, não existe, entendeu? Então, assim, falta, né? Porque eles procuram só os especialistas quando precisam. Chega pra mim, às vezes, um paciente com uma receita lá gigantesca de antidepressivo, porque tá com depressão, tá com tudo isso, um monte de remédio pra dormir e não sei o quê. Aí vou ver, lógico, se a gente... É o que eu falo, assim, às vezes as mulheres, nossa, começa com problema de sono, aí começa os remédios, né? E a gente vai ver, melhorando aqueles hormônios não é fazer nada suprafisiológico. A gente não está falando de fisiculturistas, nada disso. A gente está falando de apenas repor com hormônios bioidênticos alguns hormônios que estão faltando, já estão em decréscimo e que vai melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. A progesterona é altamente importante para o sono daquela mulher, entendeu? Para o cognitivo do homem também. O homem também tem hormônios femininos, masculinos, por isso que ele é homem, que tem mais masculinos, e a mulher também, mas temos mais femininos. Caindo tudo isso, então vai começar o quê? Riscos. Por que osteoporose aí na mulher, nossa, depois dos 40, 50 anos, risco de... Lógico, entendeu? Não é só o cálcio, porque não está consumindo. Aí vem o quê? O estrogênio, o hormônio feminino está lá, está começando a ficar muito baixo, então riscos de fratura, o próprio envelhecimento, a senilidade ali, você já não tem mais aquela progesterona também que está atuando para ter um cognitivo bom. E a gente tem que lembrar, a avó de hoje, eu tô com 50 anos, assim, a gente não é aquela avó de 50 anos de anos atrás, né? Hoje em dia as avós, elas trabalham, elas estão cuidando também dos netos, e elas têm uma vida sexual, têm uma vida ativa, profissional, e ela precisa estar com a mente boa também, não é só físico, não, também a mente junto, né? E a gente sabe que isso tudo é muito dependente de hormônio. Então, é uma judiação, às vezes vem pacientes, sei lá, de 65 anos, entrei na menopausa já aos 10, 12 anos, mas o doutor não, porque falou que estava tudo normal, e estava normal, e tá normal, porque o normal é estar baixo. Você entendeu a diferença? É o que eu falo assim, tá. Normal para essa idade. O normal para essa idade tá normal, mas por que eu vou deixar normal? Isso que sempre é a minha questão, isso eu comecei comigo, lógico, né? Depois dos 40 anos eu fui me avaliando, falei, não é possível, e realmente eu não preciso deixar normal. A minha cabeça, eu quero... treino, trabalho, eu quero estar ativa. Então, se eu não, lógico, aí que vem todos os riscos, benefícios, né? Uma boa avaliação, se a pessoa não tem uma contraindicação, se ela pode... Não é de qualquer jeito, como a gente vê às vezes. Fui na academia, me falaram para tomar tal hormônio, pronto. Sem indicação médica, sem avaliação, prognóstico, nada, né? Então isso aí é um absurdo. Agora, você ir num médico que trabalha nessa área, que vai te fazer uma avaliação, ver os riscos e benefícios, aí vai ter uma indicação adequada, né? Exatamente, isso deu uma balança ali, né? Então, se você tem uma indicação, não tem uma, né? E os benefícios vão superar ali aqueles custos,
por que não fazer? E aí a gente pega essa mulher, às vezes eu pego essa mulher, perdi o start de fazer realmente uma boa reposição nela, né? A gente vai tentar, e sim, não é que sempre tem jeito, alguma coisa se faz. Tem muitos fitoterápicos, nutracêuticos, hoje em dia você sabe o quanto eu gosto também, Roberto adora, né, essa parte, e a gente sabe todos os benefícios, mas aquele start de você conseguir fazer uma reposição, às vezes perdeu. Então a gente não pode perder esse tempo. É que nem um adolescente que não cresce, ou a criança, menstruou tudo, a menina não cresce, aí perdeu, entendeu? Tem horas certas de você intervir, né? E isso está mudando, ainda bem, né? Mas ainda a gente, infelizmente, pega muita gente que passou o tempo e não... É interessante colocar isso que você falou, né? Normal não significa saudável. Exato. Significa o que a gente está acostumado. A gente está acostumado assim, ficou com 50, 60 anos, é normal, está com hormônio baixo, com libido baixo, com vitalidade baixa. É normal, mas não é saudável. Normal, mas precisa, né? Saudável, precisa para o seu dia a dia, não precisa. A mulher, então, que é tão vaidosa, nossa, eu vejo... E assim, é terrível para elas olharem assim, nossa, meu cabelo tá ficando branco, porque é enfraquecimento de cabelo, pele, unha, né? Todo o próprio envelhecimento. E elas, poxa, doutora... Aí vem um monte de... Aí vai no psiquiatra, um monte de antidepressivo, tudo. E se for ver, mas são coisas tão simples, né? Às vezes com... Uma coisa puxa a outra, né? Puxa a outra, com certeza. Então... Eu vou fazer o seguinte, vou chamar um intervalo rapidinho aqui na Santa Cecília TV, a gente volta em 1 minuto. O Célula Mater foi criado há 30 anos pelo Dr. Carlos Eduardo, um dedicado biomédico que decidiu usar todo o seu conhecimento para cuidar melhor das famílias da nossa região. Ao longo das décadas, o Célula Mater cresceu e conquistou a confiança da população com seu atendimento humanizado, virando referência de qualidade em análises clínicas e de precisão nos resultados de exames laboratoriais. Laboratório Célula Mater, presente no momento em que você mais precisa. Olá, sou a coach Renise Gomes. Minha missão é desenvolver o potencial das pessoas para levá-las ao melhor delas mesmas. Estou com um programa de desenvolvimento pessoal e de liderança, Líder Eficaz, feito sobre medida para você. Faça contato pelas redes sociais e o site Coach Renise Gomes. Voltando com pessoas de valor, a gente tem uma questão que todo mundo, quando eu falei que ia conversar com a doutora Sandra, várias mulheres me falaram assim, essa questão da relação, e o Roberto sabe que uma delas ele também conhece, que é a questão da enxaqueca e os hormônios. Realmente existe essa relação, assim, de pessoas, de repente, por exemplo, que tem hipotireoidismo, que tem questões de reposição hormonal, eventualmente, e que conseguem curar a enxaqueca, é isso mesmo? Então, a enxaqueca, assim, é muito, sim, muito hormonal, né? Na maioria das vezes. Existe aquela que é da TPM, quando a mulher é jovem, tal, que vem aquela... Que também a gente tem indicações de alguns implantes hormonais, alguns tratamentos com hormônio, tá? Para esses quadros de TPM, aí na mulher jovem, né? E tem depois o quadro também da enxaqueca depois da menopausa, né? Enxaqueca é muito interessante, porque ela também pode ou melhorar ou piorar com a menopausa. Existem as que melhoram, que é aquelas que tiveram na época de TPM, né? Na parte de... São mulheres muito estrogênicas e depois com a menopausa elas melhoram, porque existe essa queda hormonal, então vai melhorar. E é uma coisa que... É um limite muito tênue, porque assim, na reposição, porque se eu for fazer eu também posso piorar, então eu tenho que dosar muito bem o quanto eu vou fazer naquela mulher. Mas tem aquelas que também melhoram com a reposição. Então, de qualquer forma, é uma coisa muito que a gente vai dosar e vai ver qual a necessidade. Mas existe sim, a alteração hormonal, tanto para mais quanto para menos, e depende também da enxaqueca, é muito do familiar, né? Aquela família, aquela mulher que já vem com mãe, com tia, com avó, ela tem uma predisposição às vezes muito maior para ter enxaqueca. E os hormônios, até você falou da enxaqueca, eu lembrei, essas mulheres em épocas de menstruação, que sofrem muito de TPM, elas não precisam sofrer muito. Eu lembro muito da minha irmã, uma das minhas irmãs,
E na época, assim, ela sofria com cólicas terríveis, brigava com o namorado, depois com o marido quando casou, enfim. E hoje em dia a gente tem um tratamento tão bom para tudo isso, a mulher não precisa sofrer mais. Eu falo assim, a mulher não precisa sofrer nem na época que ela está menstruando, nem com TPM, nem na época de menopausa, porque a medicina ainda bem, né? Felizmente, hoje a gente, cada vez são novidades que aparecem, a gente tem os estudos e a gente vai, essa parte hormonal, ela cada vez mais ela está se ampliando e para a mulher não sofrer, a mulher hoje trabalha, a mulher é ativa, tudo, ela não tem que ficar sofrendo às vezes, como você fala, às vezes no treino, não treina bem, quando também está em TPM. Até porque também, né, Roberto, tem uma questão assim, bem pragmática, né, a gente que quando vai estudar para neurofisiologia, a parte da neurociência assim, com ressonância magnética funcional, por exemplo, determinadas coisas que antes eram meio enigmáticas e hoje que está tudo tão transparente e ao mesmo tempo desenvolvimento de tecnologia na área medicamentosa, né, na parte química, né, e aí a gente fica pensando, poxa, existem previsões de as pessoas viverem cada vez mais. E aí, se a gente for viver nesse modelo de ter pessoas vivendo acima de 100 anos e ainda viver no modelo dos anos 60, dos anos 70, que assim, com 60 anos a pessoa já vai parando de produzir, já vai começando a deitar numa cama e assistindo seriado e novela, o que vai acontecer é que essa pessoa vai ficar, de repente, 60 anos sedentária, ou seja, ela não vai resistir. Então, a longevidade está diretamente ligada também à aquisição dessas tecnologias e do que a ciência está proporcionando também. Exatamente, né? Sim. E a gente não está falando só, porque aí a pessoa pode pensar assim, eu estou pensando então só os ricos ou só quem tem dinheiro. Não, tá? Hoje em dia, assim, na verdade, a gente tem perfil para tudo. Tá? Então, assim, às vezes, óbvio, eu estou falando de um implante hormonal, a gente está falando de um tratamento um pouco mais caro, um custo maior, mas não é só ele que existe, existem várias outras alternativas, né? Muito mais em conta e também vão dar o suporte para essa pessoa. Então, não é só para quem, mas só então um aparelho. Hoje em dia a gente tem como, né? O que não dá é para ficar sentado no sofá, sedentário, né? O que vai limitar, acho que a longevidade saudável é o estilo de vida, né? Porque na verdade os recursos dentro da medicina, os medicamentos, eles estão ajudando a gente a viver mais, de maneira mais saudável. Agora, se a gente tiver um estilo de vida inadequado, não adianta. E eu queria entrar... Remédio, né? Exatamente. Aí vai ficar a pessoa idosa, sofrendo, doente, e cadê a qualidade de vida? Não tem. E por isso que eu queria entrar com a Sandra agora no assunto da questão dos hormônios, até para você esclarecer, porque existem vários tipos de hormônios. Você citou os bioidênticos. Qual é a diferença dos outros hormônios, dos bioidênticos? O que é mais indicado? Assim, porque até as pessoas estão começando a ouvir esses termos agora e ainda não estão familiarizadas. Assim, eu vim de uma família de enxaqueca, né, enxaquecosos e tal, né? E eu também sofria muito com isso. E por muitos anos, quando eu fazia a medicina tradicional, tinha minha ginecologista e tudo, e era uma pílula atrás da outra. Não, eu nunca gostei muito de menstruar. Não, você toma essa pílula e tal. Não, obviamente, não vem ao caso quais profissionais tradicionais, né? E aquilo, e cada vez eu falei, não é possível, mas minha dor de cabeça, aí eu fui para neurologista, aí aquela lista de remédios, né? E assim, eu falei, não é possível, não pode ser, eu tomo normal, ressonância magnética, né? Aí que eu fui para essa área de hormônios, eu tinha uns 40 anos, 37 anos, tinha acabado de ter minha segunda filha, 36, 37 anos, aí eu fui pesquisar tudo isso. E aí, eu falei, não, é essa pílula. E por anos eu tomava a pílula, sabe? Como foi uma época ruim da minha vida, Roberto, assim, eu falo assim, Sandra, você é contra a pílula? Eu acho que tudo tem sua indicação e contraindicação, tá certo? A pílula sintética, hormônio sintético. Hormônio sintético é a pílula normal, tá? De farmácia, que se compra tanto para reposição hormonal como a pílula anticoncepcional. O hormônio sintético é isso, é feito lá no laboratório. E assim, foi uma época muito ruim da minha vida em tudo, inclusive assim, péssima libido, ficava depressiva e eu não entendia o quê. E aí é psiquiatra também, antidepressivo. E aí na hora que eu tirei isso, aí falei, não, eu vou estudar isso. Eu comecei a estudar de fato isso, ir atrás das pessoas certas. Eu fiz curso já em Paris também, o Dr. Ertog, suíço, muito legal, ele deu um curso em Paris muito bom uma vez. E aí eu fui entender mais isso, fui estudar mesmo isso, eu sou meio autodidata nessas coisas e assim eu vi o quanto aquilo estava me fazendo mal.
E conforme foi decrescendo meus hormônios, aí eu mesma comecei a ser minha médica, e aí minha vida deu um salto, assim, foi 180 graus mesmo de mudança. Comecei a ter no treino, treinei muito melhor. E aí eu fui pesquisar isso, deu certo, e eu fui atrás dos hormônios. O que são os hormônios bioidênticos? São hormônios iguaizinhos à nossa estrutura, dos nossos hormônios, só que feitos em laboratórios credenciados de manipulação. Você não compra pronto, tá? Até compra, tá? De repente uma progesterona micronizada, por exemplo. Existem alguns, né? E outros você vai mandar fazer. Ou via creme transdérmico, ou via óvulo, ou via... Tem várias vias. Aí tem as vias de administração, tá? É o que a gente fala dos implantes. O implante nada mais é uma via de administração de um hormônio bioidêntico. Entendeu? Tá? Então é isso. Aí a gente vai ver qual a melhor via para aquele paciente, enfim. Implante, explica implante, como é que é? O implante é o chip da beleza, o implante hormonal. O chip da beleza é um implante hormonal de gestrinona, que é um hormônio sintético. Gestrinona a gente não produz, o ser humano não produz, é um hormônio sintético, com algumas indicações, entre elas endometriose, TPM excessiva, sangramento excessivo, tá? Menstrual. Que de quebra dá uns efeitos estéticos também, como efeito colateral. Mas é isso que é o chip. Os outros hormônios são chips, são implantes feitos em laboratórios, que a gente vai colocar no tecido subcutâneo, que é o tecido de gordura. Normalmente eu gosto muito da região aqui lombar, pode ser abdominal, pode ser glútea também. E ele vai permanecer aí lá de 6 a 12 meses fazendo aquele efeito, liberação diária gradual, tá? Esse era meu maior medo de implante. Mas como que é essa liberação? Aí, a partir do momento que vi mesmo, A mais B, aqui eu sei que dá certinho, que ele vai liberando gradualmente, eu fiquei muito confiante com os implantes. Então, o implante hormonal é isso, são hormônios bioidênticos, tá? Que são os mesmos do nosso organismo. Quais hormônios? Testosterona, estradiol, estriol, progesterona. E existem também algumas medicações hoje que a gente pode colocar na forma de implante, entre elas a metformina, tadalafila, oxandrolona, um esteroide anabolizante, que também a gente pode colocar na via de implante, e o NADH, que é o NADH, que é uma coenzima muito importante para a parte mitocondrial, de energia, de disposição, já conhece, então, que eu adoro, eu sou fã dele. Perfeito. Agora vamos lá. As pessoas estão assistindo e ouvindo tudo isso pensando assim, meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir sobreviver até o final do ano por causa de pandemia, isolamento, confinamento. A gente quase morreu praticamente de um vírus, né, que estava aí e tal. Com toda essa tecnologia, com a medicina evoluindo do jeito que está, as pessoas conseguem ser menos vulneráveis? Para a gente caminhar para o final do programa, e eu queria que vocês dois respondessem isso, porque eu, por exemplo, como neurocientista, eu sempre falo, se você não estiver bem emocionalmente, tua imunidade cai e aí você fica vulnerável, tal. Então tem essa questão das comorbidades, muita relação que às vezes as pessoas até colocam lá na psicologia das doenças psicossomáticas e tudo mais. Aqui a gente está falando de ciência, que a gente está falando de coisas que são super comprovadas, laboratórios, nós todos temos várias pós-graduações aqui, tá? Então a gente não está falando de nada holístico, né? As pessoas daqui para frente vão conseguir ser menos vulneráveis? Da minha parte, assim, você tendo uma alimentação saudável, um estilo de vida bom, praticar atividade física, tá? Você vai melhorar sua mitocôndria, aumentar sua massa muscular, seu gasto energético basal, você manter níveis, principalmente, de vitamina D. Infelizmente, no Brasil, os índices de referência de suficiência, eles são muito, muito baixos. Isso eu tenho trabalho já feito. É um absurdo, né? A gente, nos Estados Unidos, por exemplo, é no mínimo 40. Eu mantenho nos meus pacientes níveis europeus, assim, que o Dr. Etog sempre recomendava, níveis altos mesmo, tá? E onde eu vejo, assim, que ele tem esse efeito de imunidade muito, muito bom, inclusive com os trabalhos agora mostrando desse benefício com o Covid. Antioxidantes e seus níveis hormonais, não tem como você não estar muito bem de imunidade e da parte de estética também, tá? De quebra vem o benefício estético nisso tudo. Que é importantíssimo, né, Roberta? São e mente sã. Não tem como, né? Você não pode isso ou isso. Isso e isso, porque aí você está bem. Se você está bem fisicamente, se sente saudável, se sente forte, você tem uma base para sustentar a sua emoção. Uma emoção saudável e forte leva você a ter uma saúde física boa também. Então, tem que trabalhar os dois.
Perfeito. Gente, obrigado, doutora Sandra, doutor Roberto. Esses programas, quando a gente fala assim, com o programa com os doutores, certamente é o programa que dá maior audiência, porque está todo mundo lá conectado. Inclusive, eu estou colocando aqui os contatos, tanto da Sandra como do Roberto, como sempre coloco no final do programa. Tenho certeza que um monte de gente vai correr atrás agora, porque se você, por acaso, está sofrendo aí, ou de enxaqueca, ou de qualquer problema, e de repente ainda está nessa procrastinação de procurar um profissional, está na hora de levantar a bunda do sofá. Até a próxima no Pessoas de Valor.